Robson de Souza nasceu em 25 de janeiro de 1984 em São Vicente, uma região metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo. O pai de Robinho, Gilvan de Souza, e sua mãe Marina eram como muitos brasileiros. Sempre lutaram e muito para trazer o pão de cada dia para casa, mas muitas vezes isso era difícil. Seu pai, que era segurança, e sua mãe empregada doméstica, muitas vezes dependiam de doações de parentes e vizinhos para trazer o sustento para casa. Eles vinham trazer cesta básica, eles eram muito pobres, mas eram muito honestos. Porém, se a situação financeira não era das melhores, a educação era gigantesca. Apesar da família de Robinho não poder comprar para o garoto brinquedos, bicicletas e coisas do tipo, eles sempre procuravam dar uma excelente educação. E o futebol para Robinho entrou muito cedo em sua vida. Ainda muito criança, seu principal campo era as ruas. E foi justamente por lá que ele começou a chamar a atenção. Prova disso é que quando ele tinha apenas 6 anos, ele já estava em um clube local, chamado Beira-Mar. E lá no Beira-Mar, jogando futsal, o ainda garotinho Robinho realmente impressionava demais com seus dribles e sua forma solta de jogar. Com certeza, ali, Robinho já se mostrava um garoto que poderia sim ter um futuro no futebol. Ele não tinha medo de ir pra cima do adversário, o negócio dele era driblar e fazer gol. Você tá bastante feliz? Tô. E o que você tá sentindo agora? Muita alegria, né? É. Quantos anos você tem? 8. Em 1993, Robinho mudou para um time chamado Portuários. E foi jogando justamente por lá que ele começou a chamar a atenção de muitos olheiros. Dentre esses estavam, obviamente, olheiros do Santos. E seus dribles e gols, obviamente, não passaram despercebidos. O resultado disso foi que um tempo depois, o Santos chamou ele para jogar no Júnior de Futsal do clube. No Santos, ele ficou um curto período jogando futsal. Depois, ele teve que escolher entre o futsal e o campo. E, obviamente, como nós sabemos, ele escolheu o campo. E assim, a partir dali, ele integrou as categorias de base do Peixe. E foi justamente ali que ele conheceu o Rei Pelé. Pelé, se você não sabe, nessa época começou a comandar e treinar todas as divisões de base do clube. E, obviamente, os olhos do Rei não demorou muito para ir em Robinho. Suas jogadas, dribles e gols levaram o Rei do futebol a ficar extremamente impressionado com o jovem Robinho. O Robinho é um jogador que tem uma habilidade tremenda, inteligente, raciocínio rápido. O melhor jogador do mundo aí, passando pra gente um pouco da sua experiência. Pouco não, é muito da sua experiência, que ele já jogou bola, conhece muito, tá passando pra gente aí dentro de campo. Isso, obviamente, foi de grande ajuda pro garoto, pois com os elogios do Rei por todos os lugares que ele ia, ele era visto com outros olhos. Jogador igual Pelé nunca teve e nem vai ter, né? Mas se Deus quiser, um dia também vou ser um profissional. Não adianta só prometer que vai pagar, tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna e não receber. Em 2001, o Santos passava uma situação muito complicada financeiramente. Contratações que deram errado, também mais um longo período aí sem títulos importantes levaram o clube a ficar nessa situação. Enquanto isso, na base, Robinho e Diego vinham arrebentando e fazendo realmente chover. Aí, na temporada 2002, diante da situação, o clube decidiu subir a garotada do Santos para o profissional e assim unir o útil ao agradável. E um detalhe importante de se falar é que nessa época poucos técnicos queriam treinar o Santos, justamente porque eles acreditavam que aquele time de muitos jovens era um time muito fraco, propenso a cair para a segunda divisão. Mas teve um técnico que aceitou o desafio, que foi justamente o técnico Leão, que tinha acabado de ser demitido da seleção brasileira. Aquele Santos, e particularmente falando Robinho, tinham muito para provar. Robinho era um jogador muito fraco fisicamente, suas pernas eram extremamente finas, o que colocava em dúvida sua capacidade dentro de campo. Mas
Todas essas desconfianças apareciam somente antes do juiz apitar o começo do jogo, porque quando a bola rolava mesmo, Robinho mostrava que seu porte físico não atrapalhava em nada o seu futebol. Em 2002, o futebol de Robinho no Santos foi como um meteoro. Surpreendeu realmente todos os brasileiros. Suas jogadas, gols e dribles eram dignos de um gênio de futebol. O Santos de 2002 fez um bom campeonato brasileiro e eles terminaram na 8ª posição. E se você não sabe, em 2002 o campeonato brasileiro ainda era decidido no mata-mata. O resultado foi que aqueles meninos da Vila surpreenderam a todos e conseguiram conquistar aquele campeonato brasileiro vencendo o Corinthians na final. Robinho realmente caiu nos braços do Brasil de uma vez por todas depois daquela pedalada histórica para cima do lateral do Corinthians, o Rogério. Robinho terminou o brasileiro sendo eleito o melhor atacante do Brasileirão. Nessa temporada, o jogador jogou 30 partidas e fez 10 gols. Em 2003, Robinho e Santos continuaram jogando muita bola, porém eles bateram na trave nas duas maiores competições que o Santos disputava. Eles ficaram com o vice do Brasileirão e também fizeram uma grande Libertadores da América, conseguiram chegar à final, mas não conseguiram passar pelo poderoso Boca Juniors e assim como no Brasileirão, também ficaram com o vice da Liberta. Em 2003, Robinho fechou o ano com 52 partidas e 15 gols marcados. Em 2004, novamente, Robinho fez um ano espetacular no Santos. Nessa época, mesmo que você não fosse santista, você parava para assistir o Santos e isso acontecia muito para ver o Robinho em campo, porque o que ele fazia nessa época era realmente coisa de gênio. O resultado de tudo isso foi que o Santos novamente voltou a conquistar o Brasileirão daquele ano. E Robinho foi eleito o melhor jogador. Também nesse ano aconteceu algo bem chato na vida dele. Sua mãe acabou sendo sequestrada e ficando quase 2 meses nessa situação. Mas no fim, tudo acabou bem e a mãe dele foi resgatada sã e salva. Voltando para o futebol, a essa altura, o sucesso gigantesco de Robinho não se limitava apenas no Brasil e na América do Sul. A Europa olhava atentamente para o futebol do brasileiro. E em 2004 já se falava no interesse do Real Madrid em ter Robinho no elenco. Agora falando um pouco mais de seleção brasileira, nesse tempo, Robinho já vinha sendo convocado pela seleção. Mas, apesar dele estar jogando muito no Santos como um gênio, ele ainda não conseguiu um espaço garantido na seleção justamente porque nessa época, bicho, a seleção brasileira era repleta de jogadores espetaculares. O jogador fechou 2004 com 55 partidas e 32 gols. Em 2005, o Robinho jogou no Santos até o meio do ano e também jogou com o Brasil a Copa das Confederações, dessa vez como titular. E ao lado de Adriano Imperador, ele jogou muita bola e mostrou que seria sim um jogador que brigaria pela titularidade na amarelinha. O Brasil, como nós sabemos, foi o grande campeão, dando aquele chocolate histórico na Argentina, justamente na final. Assim, jogando fino da bola no Santos e também na seleção brasileira, o Peixe não conseguiu mais segurar o jogador. E ainda em 2005, o Real Madrid comprou o Robinho por aproximadamente 24 milhões de euros. No Santos, de 2002 a 2005, o Robinho jogou 177 partidas, marcou 82 gols e conquistou 2 títulos. Robinho chegou no Real com uma expectativa muito alta.
A expectativa era de que ele seria em pouco tempo nada menos nada mais que o melhor jogador do mundo. E volto a dizer, se você viu o Robinho no Santos nessa época, era fácil a gente ter uma expectativa dessa, justamente porque o que ele fazia no Santos só gênios conseguiam fazer. Na temporada 2005-2006, o Real ficou em segundo no Campeonato Espanhol e passou o ano sem títulos. Robinho individualmente não foi mal, mas também não foi bem. Ele fechou a temporada com 52 partidas, 9 assistências e 12 gols. Depois, o jogador foi para sua primeira Copa na carreira, e apesar de estar em um grande momento, ele foi reserva naquela Copa. Como nós sabemos, ele sentiu pela primeira vez a dor de ser eliminado em uma Copa do Mundo. Na temporada 2006-2007, seus dribles e gols ajudaram em muito para que o Real conseguisse ser campeão do Campeonato Espanhol, e no caso, esse foi o único título do clube na temporada. Robinho fechou o ano com 43 partidas, 6 assistências e apenas 8 gols. Depois, o jogador foi para a Copa América sendo o principal jogador do Brasil. E isso aconteceu muito também porque o Kaká e o Ronaldinho, naquela época, pediram dispensa da seleção, alegando cansaço. E bicho, naquela Copa América de 2007, Robinho simplesmente destruiu. Ele foi importantíssimo para que o Brasil conseguisse aquele título. Para você ter ideia, ele terminou a Copa América sendo campeão, artilheiro e melhor jogador. Na temporada 2007-2008, novamente ele conseguiu conquistar o Espanhol junto com o Real, e também, no caso, esse foi o único título do clube na temporada. Robinho fechou o ano com 42 partidas, 12 assistências e 15 gols. A essa altura, aquele encanto que o Real Madrid tinha pelo jogador não era mais o mesmo. Prova disso é que sempre o Real colocava o jogador como moeda de troca, e isso não agradava nem um pouco o brasileiro. Assim, juntando isso e algumas outras insatisfações, uma grande proposta surgiu na mesa do Real para ter Robinho. Uma proposta de 42 milhões de euros do Manchester City, que tinha acabado de ser comprado por um sheik milionário. Diante das suas insatisfações no Real e uma grande proposta na mesa, Robinho decidiu sair do clube. No Real Madrid, Robinho jogou 137 partidas, deu 27 assistências, marcou 35 gols e conquistou 3 títulos, porque eu esqueci de falar uma coisa, que o Robinho ganhou também uma Supercopa da Espanha com o Real. No Manchester City, Robinho foi muito abaixo das expectativas. Na maior parte, ele mais desagradou do que agradou. Seu futebol era bem inconstante e pouco produtivo. Resultado disso foi que um pouco mais de um ano e meio depois, no começo de 2010, o clube inglês decidiu emprestar o jogador ao Santos. Hey, poppin' like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. E como nós sabemos, Robinho, ao lado de Neymar e Ganso, encaixou naquele time como uma luva. E o Robinho, nessa passagem de empréstimo no Santos, conseguiu ser campeão paulista e também campeão da Copa do Brasil. E um detalhe importante de falar é que, apesar do Robinho estar em baixa no Manchester City em 2009, ele foi para a Copa das Confederações, porque se você viu ele jogar, você sabe muito bem que ele sempre foi um grande jogador na seleção brasileira, sempre foi muito constante. E assim, em 2009, ele jogou muito aquela Copa das Confederações com o Brasil e também foi campeão. Em 2010, com o espaço garantido na seleção brasileira, Robinho foi para a sua segunda Copa na carreira. Mas a história nos diz novamente que o Robinho não terminou aquela Copa de uma forma feliz. Como nós sabemos, o Brasil acabou sendo eliminado pela Holanda nas quartas de final. Com o fim do empréstimo no Santos e sem espaço no City, o Milan fez uma proposta, digamos que modesta, ao clube inglês e, por incrível que pareça, o City aceitou. Pelo City, em um ano e meio, o Robinho jogou 53 partidas, deu 12 assistências e marcou 16 gols. No Milan, em 4 temporadas, Robinho conseguiu conquistar o campeonato italiano da temporada 2010-2011 e também conseguiu conquistar a Supercopa da Itália em 2011. Por lá, ele jogou 144 partidas, deu 30 assistências, marcou 32 gols e conquistou 2 títulos. Depois disso, Robinho novamente voltou para o Santos por empréstimo e por ali ele chegou a conquistar o Campeonato Paulista de 2015. Depois, ele teve uma breve passagem pelo
time da China e novamente ele voltou para o Brasil em 2016, mas dessa vez para defender a camisa do Atlético Mineiro. E pelo Atlético, ele ficou até 2017 e por lá conseguiu conquistar o Campeonato Mineiro. Em janeiro de 2018, ele foi para o Sivasspor da Turquia e no final do mesmo ano ele trocou de clube e foi para o Istambul Başakşehir, também da Turquia. Com certeza, o Robinho na Europa não conseguiu alcançar as expectativas que colocaram em cima dele. Porém, se você viu o auge do Robinho no Santos e também viu a constância que ele sempre teve na seleção brasileira, você sabe que ele foi sim um grandíssimo jogador.